Bom dia, turma. Nossa aula hoje é de arte. Vamos continuar com o tema da aula passada, literatura. Agora com o conto, o romance, a crônica e a fábula. A história abaixo é um texto escrito em prosa, como o conto, o romance, a crônica, a fábula e etc. Observe alguns detalhes importantes nesta fábula de Esopo. A cigarra e a formiga. Esopo. Em uma tarde de verão, a cigarra estava cantando e tocando seu violão, quando percebeu uma formiga trabalhando incansavelmente. "Por que não descansas um pouco?", disse a cigarra. "Não posso parar. O inverno já está chegando e tenho que, junto com o formigueiro, guardar alimento para não morrermos de fome", respondeu a formiga. "Mas ainda falta muito para o inverno. Aproveita o verão", disse a cigarra. A formiga se recusou e continuou seu trabalho, e a cigarra passou o verão todo cantando. Quando chegou o inverno, a cigarra foi à casa da formiga e pediu comida, pois não tinha juntado nenhuma provisão. A formiga disse-lhe: "Então, você passou o verão todo cantando, então agora dance." Então, gente, como vocês podem ver, esta fábula é bem conhecida em tempos atuais, apesar de já vir de uma longa data. Nela tem o título e também quem a escreveu. Título é o nome ou expressão que se coloca no início de um texto. E quem escreveu foi Esopo. Ele foi um grande escritor da Grécia Antiga. A ele foi-se atribuído a paternidade das fábulas como gênero literário. Também vocês veem aí uma das características da fábula, chamada de parágrafo. Parágrafo é certa divisão de um texto indicada pela mudança de linha. Cada parágrafo de um texto apresenta uma ideia principal, quando esta se encerra ou quando queremos desenvolver outras ideias. Encerramos um parágrafo para começar outro. Além do título e dos parágrafos, o texto deve ser bem dividido para que se saiba o início, o meio e o fim. Tia Bel, o que é conto, romance, crônica, fábula? Vamos saber agora o significado de cada um? Conto é uma narrativa curta e que se diferencia dos romances não apenas pelo tamanho, mas também pela sua estrutura. Há poucas personagens, nunca analisadas profundamente. Há acontecimentos breves, sem grandes complicações de enredo, e há apenas um clímax no qual a tensão da história atinge seu auge. Então, gente, contos são aquelas historinhas que você ouvia na escola, ou seu pai ou sua mãe contava para você dormir. São tão pequenos que após ler ou escutar você consegue contá-lo depois sem precisar estar com o livro na mão. Contos são fantasiosas historinhas inventadas que são contadas para as crianças. Aí, ao lado, você vê o exemplo de um conto. Romance é uma obra literária que apresenta narrativa em prosa, normalmente longa, com fatos criados
ou relacionados a personagens que vivem diferentes conflitos ou situações dramáticas numa sequência de tempo relativamente ampla. O romance, gente, geralmente, quando falamos dele, o que vem em nosso pensamento é um relacionamento amoroso. Mas existem vários tipos de romances, como indianista, históricos urbanos, regionalistas, entre outros. Um romance apresenta 4 elementos em sua estrutura: narrador, personagens, enredo e tempo. Por isso as histórias de romance são longas. Aí ao lado, vocês veem um exemplo de romance. O filme A Culpa é das Estrelas, que vocês podem até assistirem se quiserem. Crônica é um tipo narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas e etc. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. A crônica é um tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia, de uma forma diferenciada. A crônica, ela é muito encontrada nos meios de comunicação, como, por exemplo, o rádio. Seu objetivo é que o leitor faça uma análise crítica das situações cotidianas, dando possibilidade ao leitor de refletir sobre aquele assunto. E ao lado, vocês estão vendo um tipo de crônica. Fábula. Fábula, em sentido amplo, pode ser definida como uma narrativa curta com ação protagonizadas por objetos, animais e outros seres, que apresenta uma moral implícita. A fábula pode ser em escrita, em prosa ou em verso, e são histórias para crianças. Todas as fábulas terminam com um ensinamento moral de caráter instrutivo. A linguagem é simples, objetiva e direta. Os títulos sempre falam dos personagens da história. Todos os animais que são personagens em uma fábula apresentam características humanas, como a fala, os costumes e outros. Vejam aí ao lado um exemplo de fábula. Agora, vou deixar atividades para vocês, que está na página 22 do livro. E não esqueça de enviar as atividades para que Tia Bel possa corrigir, ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima.